o que fica a leste do leste. Prisão de Kirakira. Quando Skana se foi, Neia foi levada diretamente para o escritório do diretor para explicar os danos à sala de visitas. Muka sentou-se atrás de sua mesa, seu casco batendo para cima e para baixo no chão. Correntes estavam nos pulsos de Neia novamente, embora mais para fazer um ponto do que qualquer coisa. Neia olhou fixamente para ele, esperando que ele falasse, com as mãos penduradas na frente dela. E então, ele perguntou finalmente e olhou fixamente para ela. Bem, o quê? Ela perguntou, sua voz era plana e indiferente. Você danificou minha prisão. Ele disse e começou a bater a pena no papel à sua frente com crescente impaciência. Sua prisão estava entre mim, minha esposa e meu filho. Neia respondeu, se não tivesse resistido, estaria intacta. Era sarcasmo ao extremo, e os olhos castanhos profundos de Muka assumiram uma expressão de raiva. Neia abaixou os olhos depois de um momento. Eu vou consertar o dano sem custo algum para você. Desculpe, mas eu as vi, e eu tive que fazer isso. Muka largou a pena e esfregou a testa, irritado. Eu sabia que você seria um problema, mas não desse tipo. Pensei que você acabaria sendo um símbolo de status que as gangues brigavam para ter como animal de estimação. Deveria ter ouvido a demonia e aquela outra mulher. Eu disse que sinto muito, bem, quero dizer, pela inconveniência. Não posso me desculpar por fazer qualquer coisa que me deixe tocar minha esposa. Neia admitiu com uma carranca um tanto relutante se formando levemente em seu rosto. Qual é a punição usual para danificar propriedade da prisão? Na maioria das vezes é o chicote, mas nunca tive um que se desculpasse e se oferecesse para consertá-lo também. Muka pensou por um momento, esfregando o queixo em pensamento. Tudo bem, nada de comida para você pelos próximos 2 dias, apenas água, e volte para sua cela por esse tempo, exceto para o julgamento. Como você quiser, eu vou consertar depois que eu sair. Neia reconheceu, mesmo enquanto seu estômago roncava em alto protesto. O mesmo guarda gigante que a levou para ambos os locais, a devolveu para sua cela e fechou as barras atrás dela. Ela se jogou em seu beliche e olhou para o nada até que o som de seu próprio estômago roncando foi a única coisa que ela ouviu, até que o sono finalmente a reivindicou. Ela acordou com o som de batidas nas barras de sua cela e viu suas roupas normais sendo deslizadas pelas barras. Hoje de novo? Ela perguntou enquanto esfregava o sono dos olhos. Sim. O guarda disse com muito mais respeito na voz do que ela ouvirá da última vez. Ela se jogou sobre o catre e pegou as roupas enquanto as barras se abriam e ela era escoltada para se lavar. Em 1 hora, ela se viu diante de seus defensores na entrada onde sua visita havia começado. Você está pronta, Neia Baraja? Albedo perguntou enquanto olhava para a humana diminuta. Os olhos de Neia eram lindos em seu desafio às circunstâncias, e a profundidade da escuridão, e os pontos vermelhos brilhantes que começaram a brilhar dentro, incendiaram o coração da demonia quando ela entendeu a fonte do que vivia nos olhos da paladina negra. Eu estou. Neia disse na voz baixa e reverberante que vinha quando o poder de seu mestre era evocado, voluntariamente ou não. Futura imperatriz. Seus olhos se fecharam com uma dor repentina e suas correntes chacoalharam quando ela agarrou sua cabeça. Albedo sentiu seu coração paralisar com a maneira de se dirigir a ela, e sua mente rodopiar com confusão repentina com a dor evidente que brilhou no rosto da papa. Desculpe. Lady Albedo, a dor bate aí às vezes, não pense nisso, pode ser fome ou ansiedade falando, por favor, vamos acabar logo com isso. A súcubo não disse uma palavra, ela gesticulou para a esquerda, e o ator de Pandora se aproximou com mordaça e capuz na mão. Ela abriu a boca, mas antes que a mordaça prateada pudesse ser inserida, Neia deixou escapar. Ah, só uma coisa, você não pegou isso emprestado de, você sabe. Vanisa e Demiurgo, pegou? O ator de Pandora riu. Nein, mein Frau, essas são limpas. Neia suspirou aliviada. Graças a Deus, tudo bem, cuide disso e me informe sobre o caminho. A mordaça deslizou sobre sua língua e a segurou firme, e foi rapidamente apertada atrás de sua cabeça. Então a escuridão desceu quando o couro preto veio sobre ela e roubou a luz que brilhava através das janelas para dentro do quarto. As correntes de adamantite vieram em seguida, e então ela foi pacientemente conduzida para fora da sala e auxiliada a entrar na carruagem.
para sua surpresa, a mão de Albedo estava em suas costas, guiando gentilmente seus passos, sentindo-se quase afetuosa. Eu me pergunto o que deu nela. Neia ponderou enquanto se levantava e se acomodava no assento acolchoado, ficando o mais confortável possível enquanto começavam a viagem. Hoje você enfrentará Henry. O ator de Pandora disse sem seu talento dramático habitual. Neia praticamente podia sentir seus braços cruzados na frente de si, tão certamente quanto ela ouviu o descontentamento. A cabeça dela girou, como se ela pudesse ver através do capuz. Ele continuou. Não, ela não foi testemunha de suas ações, mas ela foi o ímpeto por trás disso, e ela pode falar com suas próprias palavras sobre o assunto. Neia abaixou a cabeça. Isso faz sentido, eu não deveria estar surpresa, tola da minha parte. Bem, não poderia ter sido evitado mesmo se eu tivesse previsto. Ela é a serva leal do meu pai, não é como se eu pudesse fazer algo contra ela. Depois disso, podemos esperar que pelo menos Gagarin testemunhe, e se houver tempo, a rainha Zexi-Zetsumei. O ator de Pandora perdeu o fio da meada quando chegou ao assunto da rainha meio-elfa. Entenda, eles não estão apenas se esforçando para mostrar que você é culpado, mas que você é tão perigosamente destrutiva que você certamente deve ter se proposto a fazer essas coisas acontecerem. Se eles puderem mostrar que você é um monstro irracional, então eles terão feito o suficiente. Portanto, nós devemos humanizá-la. Nisso, somos ajudados pelo medo deles. Ele explicou. Neia inclinou a cabeça para um lado, incapaz de perguntar. Albedo pegou, encapuzada e amordaçada. Você parece sua verdadeira altura. O que quer dizer? Você é baixa, humana, e o que é mais, sem os olhos visíveis, sua natureza interior monstruosa está escondida. Albedo olhou pela janela da carruagem. Só mostra o quão inferiores eles são, por não reconhecerem a projeção da glória do meu mestre. Neia balançou a cabeça para cima e para baixo em um aceno entusiasmado. Enquanto olhava para o poderoso gesto de concordância da paladina negra, o ator de Pandora se acomodou em um humor mal-humorado. Os punhos de Neia estavam cerrados quando ela ouviu o som da cidade. Quando eles se aproximaram, ele podia ver a maneira como ela reprimia suas emoções. Albedo claramente não estava mais feliz do que nenhum deles. Ela olhou pela janela para as multidões de minotauros que já haviam começado a se reunir para o espetáculo. Eles são tão pequenos. Ela disse com desprezo. Até aquela garota nascida na aldeia poderia falar com você. No entanto, eles têm que mantê-la escondida e amordaçada? Grande de corpo, pequeno de espírito, um reino em dúvida, como Restize diante de Menvater, seus fracassos contra os homens-fera do Império Devor abalaram sua confiança. O ator de Pandora comentou com desgosto. Devor, sim, o membro do triunvirato que fazendo a fronteira com os Minotauros. O reino de Hargnan tinha Minotauros. Presumi que eles teriam um status semelhante, mas, talvez não. Neia ponderou, mas como se pudesse sentir seus pensamentos, ele continuou. Os Devor pensam nos Minotauros como gado, nos humanos como porcos, e muitas outras raças são ainda inferiores. Não é de se espantar que eles cedam ao medo tão facilmente de um mero humano. Albedo comentou sarcasticamente, e riu por trás da mão que ela segurava nos lábios. Tolos. Escute-me, Menguti Papstin. Acho que não é coincidência que você esteja encapuzada e amordaçada. Sinto o cheiro dos pensamentos dos demônios sobre isso. Nós somos, como dito antes, ajudados nisso, mas apenas se você não ceder. Privar você de seu rosto e sua voz é uma humilhação. Eles visam quebrá-la, para que você perca o controle e se torne um monstro sem rosto. Nosso objetivo é mantê-la digna. Para mantê-la parecendo forte, mas normal, o capuz pode servir como seu escudo ou sua arma. Aguente firme, e deixe-nos jogar nossa mão. O ator de Pandora insistiu com a onda de paixão dramática com a qual Neia estava mais familiarizada. Meu mestre, meu futuro marido, ama você. Albedo disse com uma voz mais calma do que as palavras sugeriam, e Neia podia sentir os olhos dourados perfurando sua cabeça. Você não vai quebrar hoje, ou isso o envergonharia. Faça como sempre fez, aguente. Neia moveu a cabeça para cima e para baixo em lenta solenidade. Seus punhos permaneceram cerrados e ela sentiu a pressão repentina das mãos do ator de Pandora em seus ombros. Confie em mim. Eu conheço a alma do meu pai, ele odeia isso como você.
Mas eu sei o que você faz atrás de muros de pedra, suporte bem este dia, como o preço que você deve pagar por amanhã. Deixe a conversa conosco, a menos que você pense que minhas habilidades como atriz são inferiores às suas. Sua voz era comovente, apaixonada, entusiasmada e orgulhosa, e apesar de si mesma, Neia sentiu seu corpo relaxar e ela se apoiou contra o encosto de seu assento. Foi bom o suficiente, eles cavalgaram em silêncio, e quando finalmente a carruagem parou, Neia emergiu da carruagem com alguma ajuda, e andou com as costas eretas como uma vara. Os olhos não significavam nada para ela, mesmo que ela pudesse tê-los visto. Ela sentiu a pedra através de suas botas, e suas mãos, apesar de estarem presas por correntes nos pulsos, conseguiam se mover um pouco, e tocaram o tecido da roupa familiar. Eu ainda sou eu mesma, seja lá o que isso signifique. Eu enfrentei Jaldabaoth, remédios, Astraca, Sushala, e as hordas de demi-humanos. Eu não vou pecar aqui. Ela se lembrou, e portanto se comportou como se estivesse em estado. Seus passos ecoaram quando o silêncio começou a cair. Ela sentiu os passos, mas não precisou de orientação dessa vez, apenas o barulho das correntes que a seguravam firme, e os passos marciais firmes que não quebravam ou vacilavam, enchiam o ar e ricocheteavam pela acústica do pavilhão onde ela estava sendo julgada. Quando ela chegou ao seu assento, ela permitiu que o ator de Pandora a ajudasse, e ela se sentou. Ela ouviu uma voz anunciar: "Levante-se para o juiz." O som da multidão se levantando ecoou brevemente, até que o juiz entrou, e sentou-se. "Sentem-se." A mesma voz disse, e os espectadores, jurados e vários oficiais sentaram-se. "Meritíssimo," começou Demiurgo, "chamo Henri Modbariari para depor." Neia reprimiu um rosnado ao ouvir os passos humanos familiares de sua rival, aliada, e a força por trás de suas circunstâncias atuais. Eu sabia que isso estava chegando, mas ainda assim. Henri foi para trás do pódio, e Demiurgo rapidamente perguntou: "Você serviu como general do exército de carne, não é?" "Sim." Henri disse firmemente, seus olhos percorreram o pavilhão de rostos inumanos. "E enquanto estava nessa posição, você já teve a oportunidade de saber o que sua contraparte, General Neia Baraja, estava fazendo? Ou de falar com ela sobre o assunto?" Demiurgo perguntou a ela com um sorriso de lobo mal contido por trás de seu tom cortante e profissional. Sim, ela estava envolvida em um massacre abjeto." Henri bateu o punho no pódio à sua frente, ela cerrou os dentes furiosamente, ela fez prisioneiros no sul, forçou-os a lutar contra ela, e cortou suas mãos e orelhas. Ela afogou a cidade de Anana. Ela ordenou que a maior parte de Wheaton fosse massacrada e então queimou o lugar inteiro até as cinzas por causa de um punhado de supostos assassinos. Ela fervia enquanto pronunciava suas palavras, elas pingavam de sua língua venenosa, e Neia sentiu sua pele arrepiar como se estivesse sendo lambida por um monstro. "Mas isso não é tudo, vocês tiveram conversas particulares, não é?" Demiurgo perguntou pacientemente, com aparente simpatia. O corpo inteiro de Henri travou visivelmente. Demiurgo olhou para sua amante, e com um aceno dele, ela se levantou. Vanisa se aproximou, de mulher para mulher, seus grandes olhos cinzentos, cativantes e penetrantes. Ela chegou onde Henri estava congelada e tocou sua mão. "Está tudo bem, ela está contida, ela não pode fazer nada." Henri relaxou sob a voz gentil e persuasiva da demonia da vingança. Sim, tivemos uma conversa particular, as coisas ficaram emocionais." "Ela te ameaçou?" Vanisa perguntou, acariciando levemente a mão de Henri como se quisesse acalmá-la. Não exatamente. Ela colocou a mão na minha garganta, e... Henri começou a responder, apenas para Vanisa pressionar um pouco mais forte. "Ela ia te matar, Henri?" Vanisa perguntou suavemente, inclinando-se ligeiramente para a frente. Não, talvez, não sei dizer." Henri respondeu, virando o rosto para longe das perguntas. "Objeção, conjectura. Como ela pode dizer o que ela poderia ter feito? Isso é sobre o que aconteceu, não o que poderia ter acontecido." A voz de Albedo ecoou pela corte, e o juiz bateu seu martelo fortemente. Sustentado, a testemunha se absterá de responder à última pergunta. O juiz observou. "Reformule, você já viu responder com violência muito além do necessário?" Demiurgo perguntou da mesa.
Vanessa sentiu suas asas tremerem de excitação. Ele é tão incrível, ele sabe exatamente o que perguntar. É tudo o que ela faz. Henri gritou com uma explosão apaixonada, sua mão cobriu o peito. Eu li cada documento, lembro de tudo o que ela fez com suas próprias palavras. Massacre! 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 Como alguém inunda uma cidade e dorme à noite. Como alguém queima uma cidade e dorme à noite. Como alguém corta as mãos e orelhas daqueles que não têm chance, e volta e dá um beijo de boa noite na esposa. Ela estava respirando com dificuldade como se tivesse acabado de participar de uma batalha terrível. Ela colocou um punho sobre o peito. Foi uma guerra, a morte acontece, mas isso não foi guerra. Isso foi vingança? Vanessa perguntou maliciosamente. Henri assentiu. Terminamos com essa testemunha. Demiurgo disse confiantemente, e Vanessa se retirou e sentou-se afetadamente ao lado de seu amante, sorrindo como o gato que comeu o canário. Albedo se levantou e deu um sorriso maternal a Henri. Conte-me, e ao resto da corte, sobre a rebelião que ocorreu em todo o sul da teocracia Slane. Henri passou de olhos arregalados e emocionados para repentinamente confusos. Que rebelião? Havia agitação em todos os assentos. Ah, então você está dizendo que ela foi bem-sucedida em manter a paz, nenhuma terra que ela conquistou se rebelou? Albedo perguntou como se não acreditasse na pergunta cuja resposta ela obviamente sabia. Não, nenhum, o que ela capturou, ficou seguro. Henri admitiu relutantemente. Igual ao seu? Albedo perguntou provocativamente. Como se as palavras tivessem sido arrancadas dela, Henri as pronunciou com ódio gutural. Não, o norte da teocracia se rebelou por todo lugar, perto do fim da guerra. E quantos de seus soldados morreram naquela luta? Albedo perguntou com o rosto severo e exigente. Malditos sejam vocês, idiotas agante. Se vocês não tivessem feito toda essa porcaria. Henri pensou e cerrou os dentes, mas respondeu a contragosto. Houve mais de 10.000 mortos entre Icari, Crossroads e todas as cidades e vilas, antes que a insurreição fosse esmagada. E um exército inteiro foi desviado para ajudar com isso, não foi? Albedo perguntou, estendendo a mão como se fosse receber a resposta de Henri, que olhou fixamente para a supervisora guardiã enquanto respondia com relutância. Sim, o general Nimble desviou seus soldados imperiais, cerca de 60.000, para ajudar a recapturar tudo o que foi brevemente perdido. Henri admitiu. E quantos da população conquistada morreram em toda essa luta? Albedo perguntou com um sorriso no rosto enquanto girava a faca. Eu não sei exatamente, mas o norte tinha mais de 500.000 pessoas, sem contar soldados e escravos, pelo menos, e o último censo da área tinha menos de 80.000 ainda lá hoje. Alguns provavelmente se mudaram, outros foram recrutados e morreram lutando ou se reassentaram em outro lugar, mas os mortos são incontáveis. Henri respondeu com um estremecimento. Uma moeda caiu do bolso de um minotauro no extremo esquerdo do pavilhão. Os minotauros no extremo direito ouviram o som dela tilintando na pedra. Então, certamente, se a General Baraja era tão monstruosa assim, deve haver ainda menos vivos lá, não é mesmo? Perguntou o ator de Pandora, colocando em suas palavras o tipo de toque melodramático que somente ele e um punhado de outros conseguiriam fazer. Isso não é justo. Henri exclamou e apontou o dedo para o rosto vazio do ator de Pandora. Ela não fez isso para manter a ordem. Ela fez isso porque... Henri parou de falar quando a incerteza a atingiu. Por quê? Seu braço abaixou lentamente. Sim? O ator de Pandora investigou mais profundamente. Eu não sei. A raiva de Henri se dissipou lentamente. Eu sei que muitas pessoas morreram sem precisar. Eu sei que ela os massacrou, que ela infligiu ferimentos terríveis em muitos de seus prisioneiros, mas isso não é saber o suficiente? Talvez tenha mantido a ordem, talvez até tenha salvado alguns de seus soldados, mas isso não significa que era o único jeito. As palavras foram arrancadas de sua alma enquanto sua memória a levava de volta à morte de seu pai, a maneira como ele gritou para ela pegar Nemu e fugir dos cavaleiros que tinham vindo para matá-la sem motivo. Quando você encontrar, nos avise. O ator de Pandora disse secamente, terminamos com essa testemunha. Ele disse, e Henri deu pequenos passos para longe do pódio e saiu lentamente do julgamento.